Olá a todos, sejam todos bem-vindos, graça e paz, que o eterno Criador dos céus e da terra esteja abençoando a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor hoje que nós vamos aprender está em Jeremias 18, que fala do vaso quebrado. A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O vaso quebrou, o vaso ficou estragado. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, ele tornou a fazer outro vaso. O vaso estragado. Enquanto Jeremias admirava o vaso que ficava pronto, de repente ele se transformou num monte de barro disforme. Jeremias estava observando o oleiro trabalhar o vaso. O vaso soltou, quebrou e ficou todo disforme, sem forma. E todo o trabalho do oleiro resultou em quê? Resultou em nada. E o lindo formato daquele vaso que tinha em mente se desfez. O profeta esperava que o oleiro fosse jogar aquele vaso quebrado num monturo, jogar fora, jogar como estragado. Mas sabemos por que o vaso preparado se quebrou. Não sabemos por que o vaso preparado se quebrou, mas sem dúvida foi alguma falha na resposta do barro ao toque do oleiro. O barro não deu uma boa resposta no toque das mãos do oleiro. Essa cena tem relação com alguma cena? Essa cena tem alguma relação com alguma cena em sua vida? O estrago não foi devido a nenhum descuido ou falta de habilidade do oleiro. Então, quando nós nos estragamos, quando nós estamos em pecado, não foi falha do Eterno, não é falha dele que nos fez, que nos formou, que nos criou, que colocou o sopro de vida, que colocou do seu espírito em nossas vidas. Nenhum artista estraga o seu trabalho. Ninguém, nenhum artista, nenhum desenho a gente vai fazer para estragar, nenhum artista. Nós lançamos a vida cheios de esperança, cheio de ideias, mas frequentemente fica claro que todas as batalhas que temos na vida, nos desfaz, nos destrói, nos deixa para baixo, nos deixa destruído emocionalmente, fisicamente, no meio da família. A nossa vida vira um burburinho, algo assim que não temos até muitas vezes condições de suportar. Mas o barro ainda está em suas mãos. Ele não jogou fora o barro. O vaso que estava quebrado nas mãos dele tinha ainda uma esperança. O barro ainda estava em suas mãos. Quando o barro ainda está nas mãos de Deus, quando Deus ainda está com o barro ali deformado, o vaso quebrado nas mãos de Deus, ainda tem esperança para essa vida, ainda tem esperança para esse vaso ser transformado pelo poder de Deus. O projeto do oleiro celestial, que estava com o vaso estragado em suas mãos, de várias maneiras, quando o vaso está estragado nas mãos dele, ele dá forma, ele tem tolerância, ele dá forma, ele não suporta o pecado, ele não tem tolerância ao pecado, mas ele dá forma às nossas vidas, ele ama as nossas vidas, mas não ama o pecado. O vaso estragado pode ser pecado praticado à vista de todos, um pecado que todo mundo está vendo, todo mundo está sabendo, ou pecados acariciados pela imaginação, pecados escondidos, pessoas que acariciam pecados na vida dele, que ele nunca larga aquele pecado, pecados no espírito, a gente pega pensando, a gente peca por atitudes, por omissão,
poderíamos fazer algo certo, fizemos errado, poderíamos ajudar alguém, não ajudamos, esse é pecado. Pecados com ciúmes, pecado do orgulho, da cobiça ou pecado por palavras. Tanto esses pecados como os pecados da carne não são aceitos por Deus. Nenhum pecado é aceito por Deus, porque Deus é amor, Deus é justo, Deus é limpo, Deus é santo. Deus não aceita o pecado. Nós não podemos conviver com o pecado. Nós, quando pecamos, temos que pedir perdão, nos arrepender e mudar de atitude para que esses pecados sejam perdoados pelo Eterno. Então, não, o Senhor é santo, 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 santo é o Senhor não suporta o pecado, Ele é limpo, Ele é puro, Ele é santo. Seja qual for o pecado que estragou o vaso, esse pecado da resistência da vontade de Deus, quando a pessoa resiste, o pecado está quebrado, o vaso está quebrado, mas ele está quebrado, ele sabe que não tem para onde correr, não tem a quem recorrer, ninguém consegue transformar esse vaso, a não ser o Eterno, o Criador dos céus e da terra. O vaso está estragado, mas o oleiro, que é o Deus dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra, ele tem o poder de transformar esse vaso. O barro o barro dos nossos desejos são resistentes demais para ceder ceder. Então, ceder ao toque do oleiro. Então, o vaso não pode continuar estragado. O vaso não pode continuar resistindo nas mãos à presença do oleiro, à mão do oleiro. Relacionamentos errados ou inúteis que aproximam as vidas, pessoas que estão num relacionamento errado, não sai daquele relacionamento, não conserta, não muda de direção. E esses relacionamentos errados cortam as bênçãos do Senhor. O Senhor tem bênção para dar para a vida, mas a vida da pessoa está tão errada, tão errada, tão errada, e ela está tão acostumada naquele erro, ela está com a mente dela fixada naquilo, com a visão dela cega, que ela não consegue receber as bênçãos do Eterno, as bênçãos do Senhor, porque existe o impedimento do pecado, existe o impedimento em um relacionamento errado. Esses assuntos exigem tomadas de decisões. Quando a pessoa, para ela sair disso, ela precisa tomar uma decisão. Ela tem que tomar uma atitude de sair dessa situação, se prostrar aos pés do Senhor, pedir perdão ao Senhor, se sentir perdoado, se arrepender, para que Ele venha perdoar. Devem ser deixados para trás com arrependimento, pedido de perdão, para mudar de rota, para que Deus mude essa vida, para que Deus abençoe essa vida. Deus não ama o pecado. E retornar aos caminhos certos do Eterno. Então, o que temos que fazer é não querer mais ser esse vaso quebrado, ou mesmo que nós estejamos quebrados, cheio de pecados, cheio de erros, cheio de tudo que não é a vontade do Eterno, chegar nele, pedir perdão, confessar o seu pecado, confessar o pecado, pedir perdão ao Eterno, pedir que Ele te transforme, pedir que Ele te limpe, pedir que Ele te faça um vaso novo, que Ele venha mudar a sua vida, buscar o perdão de Deus, se consertar nas mãos do oleiro, ser um vaso novo nas mãos do oleiro, ser um vaso de bênçãos nas mãos do oleiro, ser um vaso usado pelo oleiro. E o oleiro pode te dar nova forma a qualquer vaso quebrado. Ele pode dar uma forma a qualquer vaso quebrado. Ele pode dar uma forma na minha vida, se eu estiver quebrada, e me reformar e me tornar um vaso novo nas mãos dele, porque ele é poder. Ele é poder, ele tem o poder de transformar. Mas para isso eu tenho que caminhar em direção a ele e aceitar a transformação dele na minha vida. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, Deus de infinita bondade, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, assim, ó Pai, como o Senhor fez com aquele vaso quebrado nas mãos do oleiro, lá de Jeremias 18, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha limpar as nossas vidas, venha tirar as transgressões das nossas vidas, transgressões de relacionamentos errados, transgressões, ó Pai, fora da Tua presença, pecados, ó Pai, não confessados, pecados invisíveis, pecados escondidos nas nossas vidas, nas nossas almas, nos limpa do pecado, Senhor, nos purifica, nos torna, Senhor, vasos novos na Tua presença, venha limpar, venha perdoar, venha
venha curar, venha trazer transformação no poder do nome que é sobre todo nome, no nome que é poder nos céus e na terra. Pai de amor, Deus de infinita bondade, limpa as nossas almas, limpa as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a estar caminhando perto de Ti, transformados pelo Teu poder, com as Tuas mãos, oleiro. Vem, oleiro sobre nós, nos transformar, nos limpar, nos vivificar na Tua presença, para que caminhemos na Tua direção, em direção a Ti, ó Pai. Que nós sejamos como barro nas Tuas mãos, porque Tu és o oleiro da nossa vida. O Senhor pode nos limpar, o Senhor pode nos dar forma, o Senhor pode nos transformar. Transforma agora, Senhor, os lares, transforma as vidas, transforma pessoas que agora estão na Tua presença, pedindo perdão pelos seus pecados, para que sejam transformados pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Que você seja um vaso nas mãos do oleiro, não um vaso quebrado, não um vaso de desonra, mas um vaso de honra nas mãos do Senhor. Então, curta, compartilhe e se você puder, se inscreva. Se você não é inscrito ainda no canal, esse é um canal de bênçãos para a sua vida. Que o Eterno abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.